Boa tarde. Boa tarde, paz do Senhor. Mais um dia, mais uma live para a gente falar sobre os desafios da maternidade. Vamos aguardar um pouquinho o Instagram notificar, a nossa convidada chegar. Bem-vindos, bem-vindos, paz do Senhor. Joyce, Rodrigo, meu maridão tá aí, sempre apoiando, cuidando das crianças. Irmã Maria, Deus abençoe, irmã Marli, Deus abençoe, bem-vindas. Mais uma live então pra gente conversar um pouco sobre os desafios da maternidade. Hoje com a nossa querida amiga, irmã de ministério, irmã pastora Elisandra Lopes. Vai estar compartilhando conosco, então, hoje um pouquinho dos desafios da maternidade. Amanhã nós vamos estar com Marília Dimétrio, também vai estar compartilhando conosco amanhã às 13 horas. Vai estar aqui às 13, não, acho que amanhã vai ser à noite, vai ser às 22 horas. Vai estar aqui compartilhando conosco. Já vai compartilhando essa live com as mamães aí, com amigas, tá bom? Bem-vindos. Paz do Senhor. Ontem nós tivemos uma conversa muito legal com a minha mãe. Quem não assistiu, vai lá assistir. Essas lives eu também estou disponibilizando no YouTube, tá? Elas também vão ficar salvas lá no YouTube, eu estou subindo elas. Hoje já subi a primeira live lá, que fica mais fácil às vezes para você compartilhar com alguém que não tem Instagram, né? E fica mais fácil para compartilhar. Elas estão indo lá pro YouTube, tá? Bem-vindos. Paz do Senhor, boa tarde, bem-vindas. Nossa convidada chegou. Vamos enviar o convite aqui para ela então, para nós começar o nosso bate-papo. Ângela, paz do Senhor, bem-vindas. Já vão compartilhando aí com as amigas, vão chamando as amigas para vir participar. Paz do Senhor, bem-vindas. Mãe Elisandra, mandei o convite para você, ver se deu certo. Que ontem nós passamos trabalho, meu Deus, não sei o que aconteceu. Não abria, não notificava, mas por fim deu certo. Graças a Deus. Bem-vindas, paz do Senhor. Quem estava na live ontem, pôde se identificar com alguma coisa? Bem-vindos. Vamos estar conversando com a irmã Elisandra Lopes hoje, pastora também, né? Uma mulher com uma jornada aí bem, que tem muito a contribuir na nossa vida. Vai ser muito bom conversar com ela hoje e poder compartilhar com vocês. Já vão compartilhando aí a live, chamando as amigas. Não recebeu a notificação, irmã Elisandra? Manda o convite para mim, então, ver se você consegue. Bem-vindos. Oh, mano, paz do Senhor, mano. Bem-vindo. Tio Joe, Deus abençoe, bem-vindos. Já vão chamando mais gente aí enquanto a gente espera a nossa convidada.
Ontem nós conversamos bastante com a minha mãe, foi uma live muito legal, muito boa, assim. Ela que já não tem mais filho em casa, né, já pôde compartilhar com a gente um pouco do que ela passou, né, os desafios dela. E foi uma mulher de muita oração, né, ela compartilhou esse lado mais espiritual, né, foi uma mulher de fé na criação, né, das duas filhas, né. E o povo ficou esperando, achando que ela ia entregar a nós, né. Vamos ver se hoje vai dar certo aqui. Bem-vindos, paz do Senhor. Esse abençoado, eu não sei o que acontece, gente. Eu poderia dizer que é eu, irmã Ângela, paz do Senhor, amada. Paz do Senhor, bem-vindos. Bem-vindos, paz do Senhor. Bem-vindos à paz do Senhor. Eu vou te enviar de novo, irmã Elisandra, tá? Que aqui aparece a notificação que tá pedindo para entrar na live, mas não aparece para mim aceitar. Não sei, tá desde ontem assim. Ontem deu trabalho para chamar a mãe. Vamos ver se vai dar certo. Bem-vindo, meus irmãos. Vamos chamando as amigas aí. O anjo Sara. Rosa, uma Alexa, irmã. Deus abençoe, bem-vindos. Vamos ver se eu consigo aqui chamar a irmã Elisandra. Bem-vindos, paz do Senhor. Irmã Gláucia, Deus abençoe, minha irmã. Bem-vindos. Gente, eu não sei o que acontece. Não sei se é a pecinha atrás do celular, mas ele tá bugando aqui. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora entra. Bem-vindos, paz do Senhor. Vão compartilhando, vão chamando as amigas, um pouquinho de paciência aqui, que meu celular, não sei, é o meu celular mesmo, não é nem a pecinha, poderia dizer que sou eu que não sei mexer nisso, mas não aparece a solicitação, o pedido para participar, mas não aparece o botãozinho para mim aceitar e ele buga, fica quadrado aqui para mim e buga, não sei o que está acontecendo. Vamos esperar mais um pouquinho, se não der certo a gente encerra igual ontem e inicia de novo. Tá bom, irmã Elisandra? Já enviou, né, irmã Elisandra? Tá aparecendo aqui pra mim a sua solicitação, mas não aparece o botãozinho pra mim aceitar pra iniciar, né? Tá igual ontem. Ontem a gente tentou um montão e não conseguiu, tivemos que reiniciar, né? Tivemos que começar tudo de novo. Vamos aguardar mais um pouquinho e ver se dá certo aqui, que ele tá bugado, a minha tela aqui tá bugada. Eu não sei o que tá
Mancatiana, lá da Ilhota. Paz do Senhor, minha amada. Que bênção. Irmã Ana, Jamiles. Que bênção. Bem-vinda, minha querida. Bem-vindas. Vão compartilhando aí um pouquinho de paciência, tá bom? Que vai dar certo, em nome de Jesus. Vai dar certo. Evelyn. Deixa eu colocar alguma coisa aqui nos comentários, ver se ele tira essa tela minha que tá bugada aqui. Vamos ver. Bem-vindas, paz do Senhor. Deixa eu achar novamente o pedido da irmã Elisandra, que agora saiu a minha tela bugada. Acho que agora vai dar certo. Bem-vindas. Para quem tá chegando agora, que não assistiu nenhuma live, nós estamos falando dos desafios da maternidade, tá? Os desafios da maternidade. Temos algumas convidadas durante essa semana para conversar com a gente. Cada uma com a sua realidade, cada uma com a sua história diferente de vida, né? E vão estar compartilhando conosco os desafios da maternidade. Bem-vindas. Deixa eu tentar de outra forma aqui, ver se eu consigo agora chamar mais. Ver. Aê! Ai, conseguimos. Ai, meu Deus! Que trabalho! Então, eu não sei porque está acontecendo isso, porque esses dias eu também tinha uma pastora convidada para a minha live de devocional e aconteceu a mesma coisa, que nem ontem com a sua mãe. Foi assim uma luta. Inclusive, o primeiro dia a gente desistiu, daí no outro dia, de novo, a gente enfrentou aquela barreira e depois deu certo, sabe? Não tem, é coisa do Instagram. É o Instagram que quer nos boicotar, eu acho. É, não pode, é coisa do inimigo. Eu tive que sair tudo aqui fora. Aparece a notificação que tá pedindo para entrar, só que ele não abre a tela. Olha só. Aí eu tenho que ir lá em cima, abrir a minha outra tela e solicitar por lá para dar certo. Meu Deus, que tribulação. Mas eu só descobri isso ontem. Mas deu certo. Glória a Deus. Melissa, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, né? Poder compartilhar um pouquinho aqui com a gente. A gente fica muito feliz. São pessoas, né? Eu quero dizer para as irmãs que estão aqui, os irmãos, que eu convidei pessoas que a gente acompanhou um pouco da história, que a gente conhece, né? São pessoas que têm a contribuir na nossa vida, né? Pessoas com realidades diferentes, como eu disse, né? Eu busquei trazer, assim, cada uma com uma história diferente de vida para compartilhar pela sua perspectiva, pela sua realidade, os desafios que ela tem enfrentado, que enfrentou, né? E tem sido muito boa as lives. E hoje, né, a nossa convidada é a pastora Elisandra, né? A gente trabalhou um tempo junto em Jaguaruna. E eu vou deixar ela se apresentar, então, para vocês conhecerem ela. Mais uma vez, quero dizer para vocês que estão aqui, ela tem um devocional de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, que se chama Pequena Nuvem. É uma bênção, tá? Para quem estava esperando o meu devocional, que até hoje eu não consegui fazer, vai lá e segue a irmã Elisandra que ela está fazendo. Se apresente então, irmã Elisandra, fica à vontade. Muito bem, então. A paz do Senhor, né? Para você, Débora, é um prazer, um privilégio. Me sinto honrada pelo teu convite para estar aqui participando dessa live, né? Para um assunto tão importante, principalmente em nossos dias, né? É o compartilhar de desafios da maternidade, né? E isso é muito bom porque acrescenta para nós, é aprendizado para todas nós, né? Meu nome, então, para quem não me conhece aí, para as seguidoras da pastora Débora, é Elisandra Lopes. Eu sou casada há 20 anos com o pastor Tiago Lopes e nós temos 3 filhos. O Natan, que tem 19 anos, o Nicolas, que tem 15 anos, e o Eliago, que tem 12 anos. Então, eu estou aí
com um filho jovem e 2 adolescentes, né? Então, eu acredito que a gente vai em cada fase aprendendo um pouco e tendo desafios diferentes, né? Cada fase é um desafio novo. E ontem eu me identifiquei muito quando a irmã Mônica, que é a sua mãe, né? Ela disse que na adolescência ela enfrentou uma das maiores, dos maiores desafios, não porque as filhas eram rebeldes, mas pela preocupação de mãe, porque ali começa a surgir o primeiro amor, as primeiras paixões, e eu me identifiquei muito com ela, porque eu não tenho filhos rebeldes, graças a Deus, né? Eles são filhos maravilhosos. Eu só tenho, assim, a agradecer a Deus pelos meus filhos. Sim, Kate, a Kate está comentando, meu Deus, o Natan em agosto faz 20 anos. O Natan trabalha fora, o Natan faz faculdade e tá, né, crescendo, tá se tornando um homem de valor, né? E a vida passa muito rápido mesmo. Parece que ontem eu tinha eles pequenininhos ainda, né, debaixo da minha asa, e agora eles já estão criando as próprias asas, né? Tá crescendo as peninhas para voarem. Mas é um privilégio muito grande estar aqui, né, junto com você nessa tarde, conversar um pouquinho, dividir as experiências, e eu creio que vai ser muito bom para todas as mulheres que estão na live aí com a gente, né? Todas as mães. Aí tem algumas meninas que eu vi que entraram na live, que são minhas ovelhas e estão aí nos acompanhando. Teve até algumas que mandaram mensagem: vai ficar salva essa live, porque nesse horário não vou poder estar ao vivo, mas quero assistir depois. E aí eu já quero aproveitar para pedir para a pastora Débora, quando for postar, né, a live salva, pede para mim ser tua colaboradora, porque daí ela vai postada no meu perfil também, né? Aí eu aceito e aí fica postado para mim e para você. Então, quando você for publicar, tem essa opção. Aí você manda um convite para mim colaborar e eu vou aceitar, então vai ficar postada nos nossos 2 perfis. Tá certo. Que bênção, que bênção. Eu vi que muitas meninas chegaram no meu perfil, né? E eu disse, a ovelhinha da mãe Lisandra, chegaram hoje. Que bênção. São todas muito bem-vindas, né? Se quiserem ficar, acompanhar a gente, vai ser uma bênção do Senhor. Mãe Lisandra, mas então, né? Meu Deus, a irmã Lisandra já tem um filho quase que homem, né? Já daqui a pouquinho saindo do ninho, né? 2 adolescentes. E o que mais, assim, mãe Elisandra, me chamou a atenção para chamar você para compartilhar com a gente um pouquinho a sua história, é porque eles cresceram com vocês na obra, né? Na missão. Na missão. E eu lembro, assim, que vocês contavam um pouquinho quando a gente estava lá em Jaguaruna, né? Do quão difícil, né? Do quão difícil foi mesmo, né? Ser missionário no lugar, um lugar, né? Que vocês foram chamados. E as crianças, eles acompanharam tudo isso, essa jornada com vocês, né? E estão firmes até hoje, né? Isso é um legado, né? Porque a gente vê que hoje tem muitas mães que têm medo de, às vezes, insistirem para os filhos estarem na igreja, acompanharem no culto, tem medo de criar uma pressão, de depois eles rejeitarem a Cristo por isso, né? E a gente vê o teu exemplo que não, né? Que eles permaneceram firmes, né? Quando a gente conduz eles para o caminho do Senhor, sempre vai valer a pena, né? Então, assim, eu digo que sair para a obra com eles todos pequenos foi o meu segundo maior desafio. E eu gostaria de compartilhar o primeiro com vocês e depois o segundo, que é o realmente largar tudo e ir fazer missão, né? Então, o meu primeiro maior desafio foi na primeira infância, né? A partir do momento do nascimento e o desenvolvimento deles. Porque eu escolhi cuidar dos meus filhos na sua primeira infância. Eu escolhi ali naquela fase de formação de personalidade, eu escolhi que eles fossem cuidados por mim. Mas a gente não tinha condições financeiras suficientes para isso. A gente vivia de aluguel, só o meu esposo trabalhava, mas mesmo assim nós 2 conversamos e a gente escolheu. E eu enfrentei muitos comentários difíceis de ouvir, né? Porque eu fui mal interpretada muitas
vezes, eu vou chorar nessa live, já vou avisando, porque eu sou chorona e mexeu com mãe, filho, mexe com tudo, né? Mas, assim, é algo que eu lembro, assim, que às vezes havia comentários de que eu era uma mulher preguiçosa, que não queria trabalhar fora para ajudar o esposo. E, na verdade, a vida da gente, em todos os sentidos, ela é decisão, né? E eu decidi cuidar deles naquele primeiro período de formação de personalidade. E hoje, com meu filho mais velho, com 19 anos, eu não me arrependo nenhum segundo de ter renunciado. Porque às vezes a gente fala de renúncia e a gente acha que renúncia é algo assim supérfluo que a gente renuncia, né? Mas eu renunciei muito além. Teve tempos da nossa vida que eu tinha 2 mudas de roupa para ir no culto. E foram anos a fio, assim, usando aquelas mesmas roupas em todos os cultos. E eu não faltava culto. Então eu fico pensando, assim, que foi uma renúncia que valeu a pena, porque hoje eu recebo muitos elogios da educação dos meus filhos, da forma que eles se comportam, do envolvimento deles com a igreja, do respeito que eles têm com as ovelhas, com as suas lideranças. E quando eu recebo isso, eu não tem preço que pague. Eu me emociono em muito sobre isso, porque eu sei o preço que eu paguei para educar eles nessa primeira infância. E a gente vê hoje tantos adolescentes se cortando, fechado dentro dos quartos, adolescentes que não querem sair de dentro dos quartos para sentar à mesa com seus pais para fazer uma refeição, e para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu não vivo essa situação, eu tenho uma família que se reúne ao redor da mesa em todas as refeições, e eu sei que aquele preço que foi pago lá atrás é o que me traz hoje a viver isso dentro da minha casa. E teve um dia que o meu filho mais velho, ele começou a gostar de uma menina e ele chegou para mim e para o pai dele e disse: o meu modelo de família é vocês, porque eu quero construir um lar de paz como o de vocês. E essas coisas não têm preço que pague, porque a gente sabe que há muitas mães chorando hoje, mas não abrem mão do seu trabalho. Há muitas mães que se lamentam e gastam praticamente 50% do seu salário com medicina, né, para tratar o emocional, o psicológico dos filhos, mas às vezes o preço mesmo elas não estão dispostas a pagar. E nós estamos vivendo uma época que é preciso, sim, mães se voltarem para dentro dos seus lares, né? Tem coisas que vale a pena a gente passar. Lembrando daquele versículo, né? É tempo dos pais se converterem os corações aos filhos e os filhos converterem os corações aos pais, né? É a realidade, né? É a realidade dos nossos dias, né? Então, as pessoas acham que alcançar bens materiais para os filhos vai fazer toda a diferença na minha vida. Eu nunca pude dar tudo o que eles queriam, mas eu estive presente na vida deles, né? Procura estar presente, e eu acho que isso fez total diferença, né? Eles são filhos hoje obedientes. Claro que eles têm as falhas, os erros, como qualquer pecador, ser humano, né? Mas a gente sempre senta, conversa, o diálogo funciona dentro da nossa casa. Então, assim, eu sempre falo para o meu esposo, tudo que a gente viveu lá atrás, o aperto financeiro, a dificuldade, né, de às vezes comer o mesmo cardápio todos os dias da semana, porque aquela carne era mais barata que tinha, né? Então, assim, ó, tudo isso me faz hoje olhar para os meus filhos e ver que valeu a pena e que vai continuar valendo a pena. Toda renúncia que uma mãe faz para cuidar dos seus filhos, que é a maior missão que Deus nos deu, é cuidar do nosso lar e dos nossos filhos. Para mim não valeria de nada eu ser hoje formada numa faculdade ou ter uma profissão de sucesso se eu tivesse os meus filhos fechados dentro dos quartos, cortando seus braços, por exemplo, desenvolvendo uma ansiedade, uma depressão por necessidade de atenção, de carinho, de amor, né? Jamais valeria a pena. Então, eu frequentar anos a fio os cultos com 2 mudas de roupa, como eu digo,
valeu muito a pena. E esse foi o meu primeiro desafio, que foi difícil, porque eu era muito mal interpretada pelas pessoas, né? Porque as pessoas olham hoje e existe aquela cobrança, a mulher tem que sair, tem que trabalhar, tem que ajudar o marido, tem... E eu sei o quanto é necessário, né? E cada um faz as suas escolhas, mas você tem que analisar lá na frente o que de fato vai valer a pena, né? O que de fato vai valer a pena? Amontoar tesouros, riquezas, condições financeiras para gastar com a medicina, né? Então a gente tem que parar, pensar, analisar. E eu fiz essa escolha. E foi um dos maiores, foi o meu primeiro maior desafio na maternidade, né? Abrir mão e ouvir. Quer ver quando eu engravidei do terceiro filho nessa situação? Eu chorei realmente um dia inteiro, porque eu já sabia tudo que eu ia ouvir, porque eu já estava ouvindo por ter 2 filhos. E aí vem o terceiro, que não foi planejado, que a gente não esperava, né? Então, um dia inteiro eu chorei por conta da terceira gravidez. Só de pensar nos comentários. E como, de fato, eu ouvi muita coisa. Mas assim, ó, hoje, né? Hoje, eu não me arrependo nem um minuto. Nem mesmo de ter ouvido o que eu ouvi. Eu quero dizer para você, mãe, que está nessa live, eu não sei qual é o tipo de renúncia que você tem feito pelos seus filhos. Ou que você tem ficado em cima do muro. Você não sabe se renuncia a tal coisa ou não. Mas eu quero dizer para você, renuncia. Se for para o bem dos seus filhos, renuncia. Porque eles precisam de você. E essa é a tua maior missão. Essa é a tua missão que não pode dar errado, que não pode fracassar. Que Deus venha derramar, Senhor, nessa tarde, para você que está aqui, uma unção de graça, de coragem, de ousadia para você viver. Tipo, abra a mão um pouquinho de si mesma, sabe? E se doe para aqueles seres, aquela herança que o Senhor confiou nas suas mãos. Vai valer a pena. Eu te digo com toda certeza, todo sacrifício vai valer a pena. E aí eu quero comentar então com vocês o meu segundo maior desafio. O meu segundo maior desafio foi o chamado para a obra. Porque daí eu já tinha 3 filhos, não que eu já tinha antes saído para a obra lá no meu estado, e aí a gente desistiu, né? Por necessidades maiores, a gente desistiu. Mas o Senhor continuava nos chamando, nos chamando. E quando veio o momento certo, a hora de Deus, da gente sair para a missão, nós fomos enviados, né? Para a cidade mais fria do Brasil, que é em Urupema, na Serra Catarinense. E eu tive coragem, não sei, quer dizer, não sei não, foi Deus que deu, né? Coragem de... Eu tinha um salão de unhas, eu era manicure e fazia unhas em casa. Nesse tempo eu já estava trabalhando, meus filhos já estavam ali na primeira, no prézinho, no maternal, né? Indo para a escola já na idade de 4 anos, que já é obrigatório, então todos eles ficaram comigo até ser obrigatório colocar na escola. Então eu comecei a trabalhar assim, fiz curso, me formei, comecei a trabalhar, estava ganhando bem, tinha uma boa rede de clientes já. Meu esposo também tinha um trabalho seguro e a gente teve que abrir mão do salário, sair para a missão sem saber quanto iríamos ganhar, aonde iríamos morar, porque foi exatamente assim que a gente saiu. E a gente foi para a cidade mais fria do Brasil, com o filho do meio asmático. O meu filho do meio, ele tem asma. Para muitos é loucura, né? É loucura. Algumas pessoas da minha própria família disseram: vocês são loucos, né? Largar trabalho sem saber quanto que vai ganhar com um filho que tem uma doença que precisa de medicação contínua, de acompanhamento contínuo. Mas eu tinha uma certeza que Deus estaria com a gente. E o meu filho menor tinha nascido com um problema no coração. Então eu tinha 2 situações que precisava de acompanhamento médico. E eu vou para uma cidade que, além de ser a mais fria do Brasil, não tinha hospital e não tem até hoje em Urupema, né? E depender de posto de saúde que tem horário para fechar, que na madrugada você não tem definitivamente nenhum socorro de medicina. E foram muitas as madrugadas em que eu amanheci
eu e o meu esposo acordado, orando e pedindo a Deus que mantesse o nosso filho vivo até o dia clarear, para a gente conseguir alguém para nos levar a Lages ou algum lugar que tivesse médico. Então são desafios, né? E a gente fez isso por amor a quê, né? O que te impulsiona a fazer isso? A ter essa coragem? Almas, vidas, né? Acorrentadas, vidas que a gente teve a chance de chegar nos lares, de levar Jesus dentro daquelas casas. E foi difícil a provação? Foi, mas o Senhor tinha uma história para escrever para nós, né? A gente ficou lá por 2 anos e o Senhor nos tirou de lá para Jaguaruna, que foi onde a gente trabalhou junto, né? Com a pastora Débora, o pastor Rodrigo. Na época eles tinham só o Davi, era pequenininho ainda, né? Depois trabalhamos um pouquinho em Ilhota também juntos e depois aí, enfim, o Senhor escreveu trajetórias diferentes para nós. Mas o bonito de tudo isso é que a gente chegou aqui, né? Estamos pastoreando o rebanho do Senhor e vivemos lindas experiências, né? Eu sempre digo que dá para escrever um livro da nossa história, né? E eu acredito que muita gente ia gostar de ler o nosso livro, né? E fazer a obra, assim, o desafio maior, principalmente lá, que era uma cidade missionária, que precisava de ajuda missionária, né? Viver lá em dias muito frio, né? Dias de temperaturas negativas. Eu colocar os meus filhos um casaco em cima do outro, né? Uma jaqueta para eles, outra para o casaco, que nem eu dizia sempre, né? E levar para o culto, mesmo com temperaturas negativas. E o filho com asma nunca ficou em casa, a não ser o dia que tivesse com falta de ar. E quem cuidava dele daí era o meu filho mais velho, que na época tinha 10, 11 anos, né? Então a gente precisava ter essa confiança que Deus estava cuidando, né? E é aquilo que você falou ali no começo, né? Às vezes as pessoas olham, você faz eles irem de segunda a segunda na igreja, né? E isso não vai traumatizar, não vai fazer eles terem pavor da igreja, né? Sabe que teve uma fase, quando o Natan, mais velho, estava entrando na adolescência, que eu cheguei a pensar isso, que eu estava exigindo demais deles, porque é de segunda a segunda na igreja. Tem coisas na igreja todos os dias. E um dia Deus falou comigo, né? Que eu nunca fui na escola dominical quando eu era criança, porque eu queria estar lá, mas porque o meu pai me acordava e fazia levantar e ir. E quando ele começou a atender pontos de culto no interior, ele me acordava. Domingo de manhã era o único dia que eu podia dormir até mais tarde, né? Que eu ia de ônibus para a escola e acordava às 5:30 da manhã, porque o ônibus passava às 6. E eu lembro que, às vezes eu me perguntava por que eu tenho que ir junto em tudo que é culto, por que não podem me deixar um domingo dormir até mais tarde. Mas hoje eu vivo frutos daquela insistência, né? Então eu acredito que tudo aquilo que a gente impregna a palavra de Deus na vida dos nossos filhos vai frutificar. Nada é em vão, né? Eu fico vendo assim hoje, por exemplo, né? A gente fazia muito, muito culto doméstico, né? E tem épocas aqui quando a gente está com menos intensidade nos trabalhos, a gente faz campanha de oração junto com os meninos. E isso tem gerado frutos incríveis, né? O meu filho hoje ele está na faculdade e ele faz um projeto junto com outros jovens da nossa igreja, que é o PG, que eles chamam, Pequenos Grupos. Então tem um dia na faculdade que eles louvam ao ar livre no intervalo, né, das aulas. Tem um que toca violão, leva o violão, aí eles cantam. Eles falam da palavra, do amor de Deus, e cada semana ele chega feliz que está agregando jovens que estão vindo ali ouvir o louvor, orar com eles, ouvir aquela palavra. É tudo pequenas palavras, é tudo curtinho, é tudo poucos minutos, só os momentos de intervalo. Mas eu vejo assim que esse amor está sendo expandido para outras pessoas, né? Ele tem alegria de fazer isso. Eu olho para o Nicolas, que é um adolescente de 15 anos, e me chama muito a atenção assim, a curiosidade que ele tem das coisas de Deus. E eu lembro que quando eles eram crianças, a gente fazia o culto doméstico e a gente dava palavra para eles
e às vezes saía meio atrapalhado, mas muitas vezes Deus usou a boca deles para falar com a gente, para que a gente se firmasse ainda mais e para que a gente se apegasse mais na palavra de Deus, né? Então, tudo aquilo que a gente faz para que eles sejam educados no temor do Senhor vale a pena. E a oração, como disse a irmã Mônica, a oração é um caminho, né? A oração tem um louvor da dupla Canção e Louvor que eu gosto muito, que o nome é Quando Eu Oro, né? E ela diz no refrão daquela canção, quando eu oro, eu vejo o céu por dentro, né? E eu acho que a oração realmente faz a gente levantar. Tu pode cair na oração ali desanimada, sem força, sem palavras para orar, mas se você ficar ali aos pés de Jesus por um tempo, você vai levantar dali encorajada. Porque aquele momento de entrega vai ter retorno nas nossas vidas, né? Então a oração nunca pode faltar, né? E se eu não orar, se os meus filhos não me ver orando, eles não vão aprender que a oração faz a diferença. Quando a gente estava na missão, aconteceu também um fato, eles eram ainda bem menores, né? E eu sinto de contar esse testemunho aqui. O meu filho passou em frente à panificadora de Urupema, no centro de Urupema, né? E ele viu um rocambole de morangos, assim, com doce de leite recheado. E ele chegou em casa e falou assim para o pai dele, ai, tem um bolo bem bom, bem gostoso lá na panificadora, tu pode comprar para a gente comer. E a gente não tinha nenhum dinheiro para comprar. E aí a gente explicou para ele, filho, vamos orar. E Deus pode nos dar aquele bolo que está lá. Daí ele era criança ainda, né? E ele disse, então vamos orar antes que alguém compre, né, o bolo. E quando Deus for dar, daí o meu esposo disse para ele, não, se a gente pedir, Deus vai reservar aquele bolo, né? Eu lembrei também disso ontem, quando a tua mãe falou do vestido, né, da tua irmã. E a gente orou. E naquele dia, a proprietária da panificadora nos ligou pedindo para orar pelos seus bebês. Ela tem filhos gêmeos e eles estavam assim com muita dificuldade para dormir. E a gente foi lá na casa dela, né? E foi lá e eles estavam naquela época parados, né? Hoje eles estão servindo a Deus lá em Urupema, os donos da panificadora. E a gente orou pelos bebês e clamamos ao Senhor lá junto com eles. E a gente saiu e foi para casa. E fomos para o culto. E quando saí do culto, tinha muitas chamadas dela no meu telefone. E aí eu pensei que tinha acontecido alguma coisa pior com as crianças, né? Aí eu retornei a ligação, porque eu pensei, ela deve estar precisando que a gente vá lá orar de novo pelos bebês, né? Mas não era. Para minha surpresa, ela estava oferecendo tudo que eles não tinham vendido na panificadora naquele dia, que não podia vender no outro dia, porque tinha que, se eu aceitava, se eu não me ofendia dela estar oferecendo. E até hoje, meu coração é muito grato pela provisão de Deus, né? Porque o rocambole que meu filho desejou comer estava intacto, junto com as coisas que ela doou. E a gente encheu a mesa da cozinha só com delícias da panificadora. E a gente reuniu eles ao redor da mesa. E a gente disse, agora nós vamos orar e agradecer, porque o Senhor ouviu a tua oração. A gente falou para ele, né? O Senhor ouviu o desejo que você estava de comer. E olha, ele mandou muito mais do que o rocambole. Tinha torta com recheio de brigadeiro, chocolate, que criança ama, né? Essas coisas. E o Senhor nos deu além. Então a gente sempre, cada vez que Deus provia algo na nossa casa, a gente chamava eles. Olha, isso aqui é provisão de Deus. E até hoje, aquilo que Deus provê, eles já sabem que é e que tem que orar para agradecer. Então o Nicolas, ele se criou tendo essas experiências, não só ele, mas os irmãos também, né? Tendo essas experiências com Deus, vivendo realmente o sobrenatural de Deus, acreditando que Deus faz além daquilo que a gente precisa. E me chama muito a atenção, assim, o desejo que ele tem. Por exemplo, agora, tempo de Gideões. Eu estava doente, muito doente nos dias dos Gideões, e a gente tinha combinado que nós iríamos nos Gideões nos dias que não tinha culto aqui. E eu não pude ir porque eu estava muito doente, né? E
E aí ele não perdia nenhum culto dos Gideões, ele só perdia no momento que ele estava na escola, então ele assistiu todos os cultos, ele assistia do início ao fim das mensagens, e ele comentava com o pai dele sobre as mensagens, e a gente vê o chamado de Deus se estabelecendo ali naquela vida, né? Então, tudo começou lá atrás, né? Tudo começou lá, quando foi sofrido renunciar, né, as oportunidades de emprego, muitas vezes, para cuidar deles, para fazer um culto doméstico com eles, para orar com eles, para direcionar eles ao caminho certo, né? E eu sou muito grata a Deus por ter vivido tudo isso, todas essas experiências. Hoje é uma nova fase, né? Tem o Natan aí que está com 19 anos, está na faculdade, está trabalhando, mas é um filho muito obediente, né? Que conversa com a gente, compartilha suas aflições e que também sabe a fonte, né? Aonde que é a fonte que a gente pode buscar abrigo, né? Sabe que vale a pena servir a Deus e todos eles são envolvidos na obra de Deus. O Natan é o nosso líder de mídia aqui na igreja. O Nicolas é o que cuida ali do slide, do data show, né, nos cultos. E o Eliago é baterista. Ainda aprendendo, mas já toca muito bem. E é dedicado, é esforçado, né? Então, assim, a gente vê os filhos se envolvendo e ter desejo de se envolver ainda mais com a obra de Deus. A gente percebe que valeu a pena, às vezes com dor no coração, né? Enrolar ele em cobertor, como eu fazia, para levar para o culto nas noites frias. Valeu a pena. Vale a pena. Todo o esforço, toda a renúncia, tudo aquilo que a gente passa para implantar princípios na vida dos nossos filhos. Vale muito a pena. Hoje muitas pessoas podem olhar para você, né, mãe Elisandra, e falar assim: nossa, que sorte que ela tem filhos tão obedientes, né? Aí não sabe toda essa trajetória que você teve, né? Todas as renúncias que você fez para criar esses vínculos emocionais, espirituais, né? Para firmar um caráter deles forte, né? Para que hoje eles pudessem seguir, né, o caminho deles, mas olhando, né, porque os pais ensinaram. Então eles estão indo no mesmo caminho. Por quê? Porque teve um vínculo afetivo, emocional, espiritual muito bem firmado desde pequeno, né? É verdade, tem muita gente que às vezes até vem no aconselhamento, no gabinete pastoral, né? Me dá a receita de como você fez para ter esses filhos. Aí eu falo, o preço que eu paguei lá atrás, né? Foi difícil, foi doloroso. Às vezes eu me escondia no quarto e chorava muito por comentários que eu ouvia, né? Principalmente quando eu engravidei do Eliago, que era o terceiro filho, né? Eu lembro que logo que eu descobri a gravidez, a gente teve uma fase que o Thiago era cerimonialista de casamento nessa época. E era mês de final de ano, assim, e todos os finais de semana daquele mês ele tinha um casamento para celebrar. E aí eu chegava nas festas e todo mundo chegava assim para mim: é verdade que você está grávida de novo? E aí eu dizia: sim, é verdade. Mas tu é corajosa, hein? E aí tu vê assim o sarcasmo, às vezes, no comentário, né? A pessoa não faz porque vai te ajudar. A pessoa faz dizendo, né? Você fez, você se vira, né? Você dê conta agora, né? Então, assim, são coisas que a gente vive e que a gente precisa estar aos pés de Jesus mesmo, em oração, para quê? Para que a gente se cure das feridas que essas palavras nos causam, né? Porque eu sei que, assim, ó, algumas feridas dessas eu carreguei por um tempo comigo, né? Palavras que me magoaram, que me feriram nesse tempo. E eu fui curada depois, quando veio os cursos, que o Senhor me deu a oportunidade de fazer mulher única, né? E Deus tocar naquilo ali e dizer: tem que tirar daí, né? Essa ferida não é para você colecionar, né? Não é para você carregar o peso do pecado do outro, né? É para você perdoar para ser perdoada e realmente ser curada dessas feridas que nos ferem, que nos machucam. E a gente seguir aprendendo, né? Porque nós estamos em constante aprendizado, né? Quando a gente ouve outra mãe, a gente não só se identifica com as histórias, mas a gente também aprende muita coisa, né?
a gente aprende muita coisa. E às vezes a gente aprende coisas e atitudes que não devemos repetir, né? Que a gente tá vendo que tá dando errado pro outro, né? E às vezes nós estamos indo pelo mesmo caminho, mas você já olha alguém que está à sua frente e vê que está dando errado. Então você dá uma retrocedida, dá uma pensada, né? E refaz o trajeto, refaz o caminho, porque a gente é humano, nem sempre estamos acertando, né? Às vezes eu chorava nesse período aí pensando assim, eu estou errada, porque eu devia mesmo era trabalhar e proporcionar uma vida melhor para os meus filhos, né? Eu estou oferecendo o básico do básico para eles, será que está certo? Mas ao mesmo tempo algo dentro de mim me impulsionava a continuar, sabe? Algo dizia para mim que ia valer a pena, né? E eu não tinha. Hoje eu tenho mais conhecimento do que naquela época, né? A gente vai aprendendo, vai estudando, vai buscando no Senhor conhecer, né? Ler, aprender, fazer cursos e se adequar àquilo que Deus tem para nós, porque Deus nos chama, né? E Ele nos capacita, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então a gente vem estudando, vem buscando conhecimento e a gente vai ver que aquele sentimento já era o Espírito Santo tocando no coração e dizendo, ó, vai por aqui, que assim vai estar correto, né? Hoje eu vejo mães da mesma época que criaram seus filhos e sofrem muitas vezes com os seus adolescentes rebeldes dentro de casa, fazendo coisas que ferem o coração dos próprios pais, né? Mas a escolha feita muitas vezes direcionou a vida deles para outro lado, né? E cada um faz as suas escolhas. Mas se eu puder dar um conselho para as mães que estão aqui hoje, abra mão do que for preciso para que você esteja presente na vida dos seus filhos. Principalmente na primeira infância, onde eles mais precisam de você para a formação do seu caráter e da sua personalidade, né? Nos primeiros anos de vida ali. Porque ali eles vão revelar toda a maldadezinha do coração. Às vezes a gente acha assim que a criança é totalmente inocente. Não é. A criança tem maldade no coração e eles revelam nessa fase, né? Pecador lidando com pecador, né? É isso aí. Então, assim, vale muito a pena a gente abrir mão, né, de nós mesmas, muitas vezes. Porque a maternidade é isso, né? É você pagar um preço por alguém, amar alguém mais do que a si mesmo, né? Porque a gente realmente ama os nossos filhos mais do que a nós mesmos. Quando eles ficam doentes, a gente gostaria de tirar a dor deles e passar para nós. Eu lembro que eu falava isso para Jesus quando o Nicolas tinha crises de falta de ar, que às vezes tinha que sair correndo para o hospital com ele, né? E eu lembro que eu falava, se eu pudesse passar para mim a falta de ar, para que ele respirasse bem, a gente, eu acho que era capaz de fazer, né? Então, às vezes vale a pena a gente se colocar em segundo lugar para a formação do caráter deles, da personalidade deles, para tirar mais tempo com eles. Agora, se você escolheu trabalhar fora, não tem problema, né? Eu não estou condenando as mães que escolheram isso. Eu só quero te dizer que quando você voltar do teu trabalho para dentro de casa, que de fato você esteja ali com aquela família. Deixa o trabalho lá no trabalho e vem ser mãe dentro da sua casa. Vem ser esposa dentro da sua casa. Volte o teu olhar, o teu coração para o teu lar. Cuide dele e exerça com excelência esse ministério que Deus te confiou, porque ele é o mais importante de todos. Amém. A gente trabalhando assim com atendimento, né, irmã Elisandra, quando as pessoas vêm pedir conselho pastoral, é justamente isso que você disse. Eu e o Rodrigo, a gente sempre conversa sobre isso. Geralmente eles chegam e pedem uma receita pronta, né? Né, faz tal oração, lê tal versículo bíblico, faz essa campanha de 7 dias, 15 dias, que vai tudo se resolver. E não é assim, né? Não é assim. A pessoa tem que olhar para si primeiro, tratar ela, né? Ver os pecados delas, o que ela precisa melhorar, o que ela precisa renunciar, se entregar de fato, e daí olhar para sua família, a necessidade do seu filho, a necessidade do seu esposo, da sua esposa, né? O que precisa, né, fazer. E uma coisa muito importante, Elisandra, você falando aqui pensando, né? Às vezes algumas mamães estão aqui ouvindo e acham que já perdeu, né? Perdeu a fase, que não existe mais tempo, mas não.
Nunca é tarde, né, para fazer o caminho de volta, né? Para se Nunca é tarde. reconectar, para buscar, né, para unir novamente o vínculo emocional, o olhar para a família, o olhar para o filho, né, abraçar, beijar, estar ali presente. Nunca é tarde demais, né? Nunca é tarde demais e a gente não pode desistir dos nossos filhos em momento algum da vida, né? Eu costumo dizer assim que uma coisa que deu muito certo na nossa casa e a gente começou antes mesmo de fazer cursos, né? Lá no tempo da ignorância, que nem eu falo, é a mesa. A mesa tem um significado incrível dentro dos lares. É você realmente reunir os filhos ao redor da mesa para tomar café junto, almoço, janta. Se você tem esse momento de estar em casa, não permita que seus filhos comam no quarto, sabe? Tem gente que acha normal e acha legal e acha bonito porque deixa o filho à vontade. Não, traz ele para perto de você. Aqui em casa a gente ri às vezes e muito de gargalhar na hora da mesa, porque o meu filho mais novo, ele tem por hábito de desabafar no momento das refeições. Então a gente senta, e se ele ficar quieto, os próprios irmãos já se olham, oh, o Eliago não vai ter nenhuma tragédia para contar hoje. Porque daí ele relata tudo da escola em riqueza de detalhes, sabe? É um momento que ele gosta de falar. E a gente para ouvir, né? E aí a gente escuta eles olhando no olho. E tem uma coisa que também fez muita diferença na nossa vida, é não levar celular para a hora das refeições. Nenhum de nós leva celular para a mesa. A gente não abre mão da refeição juntos, né? Hoje nós temos o Natan fora do horário de almoço, que ele fica na empresa no almoço, mas à noite o jantar tem que ser junto, ou o café da tarde, né? A gente não abre mão disso, porque é um momento assim que a gente consegue conversar melhor com eles, olhando no olho, ouvindo cada um, né? Entrando nos assuntos deles, e ali o celular não vem junto, né? Que é uma coisa também que a gente tem que cuidar muito, né? Os meus filhos, eles são todos conectados com o celular do pai, então tudo aquilo que eles tiverem acesso, o meu esposo recebe a notificação, então a gente tá de olho em tudo, e ainda além disso é pegado, né, o celular deles para fiscalizar conversas, olhar o que está olhando, porque assim, ó, se você deu, porque a criança às vezes até precisa, né, do celular hoje em dia, e a gente deu, a gente tem que ter também posicionamento de estar cuidando tudo isso, né? Porque a gente sabe que existe um mundo muito sujo da internet e que está disponível à mão dos nossos filhos. Não só o mundo sujo da pornografia, mas a pedofilia e todas as demais coisas sujas que a internet oferece, né? Que a gente está presente de verdade na vida deles, né? Não deixar que eles fiquem o maior tempo das suas vidas conectados ali. Então, a gente precisa ter esse controle, né? O filho saber que a liderança em casa é do pai e da mãe, não é a vontade deles, né? Então, tudo isso, assim, às vezes são desafios, né? Que às vezes eles querem agir diferente, fazer diferente, né? Mas a gente tem que se posicionar, né? E a gente se posiciona em acordo com a palavra de Deus, a gente se posiciona e demonstrando amor por eles. Como eu falo para eles assim, sabe por quê que agora a gente quer que você largue o teu celular e vem sentar aqui que nós vamos conversar? Que nós vamos assistir um filme juntos? Que nós vamos fazer uma bacia de pipoca e nós vamos conversar? Sabe por quê? Porque eu amo muito você. Falo de um por um, o Thiago também fala de um por um. A gente ama demais vocês para deixar vocês muito tempo com outras coisas. A gente quer que vocês sintam o amor que a gente tem por vocês, né? E a gente vai demonstrando assim. É claro que nós temos uma vida muito corrida e tem semanas que se torna difícil de tu poder sentar com os filhos ali, né? Sentar e olhar no olho. Nem já aconteceu aqui da gente hospedar um casal de missionários por 12 dias na nossa casa e nesses 12 dias a gente viveu assim, bom dia, mãe. Tchau, mãe. Boa noite, mãe. Né? E aquilo estava assim já me agoniando dentro de mim, porque não havia tempo para nada, né?
Meu esposo também tem o hábito de pegar os cadernos da escola e olhar o que eles estão realmente ensinando na sala de aula. Você dá aula em casa, né? Mas a gente que manda para a escola, nós temos que estar posicionado, né? Realizando também, né? Tem pais que nunca olham, né? É. Já chegou conteúdos de uma disciplina da escola do meu filho que não tinha nada a ver com a disciplina. Aí o meu esposo se posiciona, ele vai até a escola e quer saber qual é o motivo que estão ensinando isso, né? Então, assim, é muito interessante quando você realmente dedica tempo, né, de qualidade para encaminhar os filhos para que eles venham viver o projeto que Deus tem para cada um deles, né? Porque Deus tem coisas lindas para os nossos filhos, mas depende muito de nós, de como nós vamos encaminhar eles para eles aprender, obedecer a Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, né? E estar seguindo o caminho que vai conduzir eles à vida eterna, que é o principal, né? A salvação da alma, né? A Que tudo eternidade, aquilo né? que tiverem de conquista aqui não vale nada perto da salvação da alma, porque aquele que se perder é um tormento eterno e nenhuma de nós quer que os nossos filhos vivam isso, né? A gente quer que eles cheguem ao céu. Assim como nós estamos batalhando para chegar lá, a gente quer conduzir eles também para alcançar esse lugar. E não é numa varinha mágica, né? Um passo de mágica, né? É toda uma trajetória, né? Uma construção de vida, né? É como a Bíblia diz, é inculcar mesmo, né? Na vida deles, impregnar, imprimir na vida deles, né? A nossa fé, aquilo que a gente acredita, os princípios, né? Que daí quando eles crescerem, o que a Bíblia fala, eles não vão se desviar. Eles podem até às vezes dar uma perambulada, às vezes, mas eles sabem o caminho e eles vão voltar, né? Eles ficam com a palavra guardada no coração, né? As experiências que Deus permite a gente viver, das provisão de Deus na nossa casa, né? Do momento, às vezes, de luta, assim, que a gente está enfrentando dificuldades e eles vê a ação de Deus nas nossas vidas, né? Da gente encaminhar eles, incentivar para buscarem o batismo com o Espírito Santo, para buscarem o renovo. Ah, já foi batizado? E quanto tempo faz que você nunca mais falou em língua estranha, né? A gente fala muito com eles aqui. Aqui o Natan e o Nicolas já são batizados com o Espírito Santo. E o Eliago ainda não. Mas o Eliago, assim, eu acredito que haja uma luta maior sobre isso, porque o Eliago é tímido. E ele, até para orar em voz alta, porque quando a gente faz campanha de oração, eu não sei como que tá o horário aí, se dá tempo de eu falar ainda. Acho que dá. É, quando a gente faz campanha de oração em família, a gente faz assim, cada noite, lê um texto da Bíblia, faz um pequeno comentário sobre o que leu, e depois ele ora, né? Ele levanta a voz em oração e a gente acompanha ali, né? Cada noite é um. E o Eliago, ele tem um hábito desde pequeno de orar em pensamento. E isso, às vezes, incomoda a gente, sabe? Só que eu fico, às vezes, pensando que o diabo não sabe o que ele ora, né? A oração dele é tão secreta, que só Deus entende. Só que na campanha, quando a gente começa, ele vem sempre com essa conversa. O dia que é ele que tem que ler a palavra, ele termina de ler e fala assim: eu posso orar de mente? Daí o meu esposo fala: claro que não, nós estamos numa campanha, como que nós vamos ficar aqui em silêncio, imaginando o que você está orando? Ah, então tá bom. Aí ele ora, assim, bem tímido, falando, né? A gente vê pelas palavras que realmente ele tem o hábito de orar, porque ele pensa, né? Mas ele tem esse hábito desde pequenininho. Quando a minha mãe vem visitar a gente, quando ele era pequenininho, ele gosta muito da minha mãe. Então ele é muito pegado com a avó. E ele quer dormir do lado dela, ele quer dormir segurando na mão dela. E até hoje, ele está com 12 anos, mas ele tem paixão pela minha mãe. E aí, quando ela vem, ela vai orar antes de dormir, ele vai junto. Daí um dia minha mãe disse assim: você vai orar com a avó? Então hoje a avó vai orar e amanhã é você. Quando chegou a vez dele, a minha mãe disse: hoje é você que ora. E ele: tá bom. Só que ele ficou quieto, né? Quieto, mudo. Aí a minha mãe:
Ah, vou estar esperando você orar. Mas eu já estou orando, é que eu oro de mente. Ele vai orar. Ela achou, assim, fantástico aquilo ali, né? Mas é claro que em público não tem como ser oração de pensamento, né? Mas é uma coisa dele, né? Porque eu nunca ensinei nenhum deles orar assim. Mas ele Mas tem eu esse não hábito. julgo. Eu não É. julgo, porque eu era assim também. Eu sempre orava em silêncio, que até minha mãe já é aquela oração, meu Aham. Deus, né, barulhenta e se alegra. E eu sempre em silêncio. Eu tinha dificuldade de orar em voz alta. E ele tem dificuldade até de orar aonde está todos nós que a gente está orando, e ele se cala mesmo. E ouve, só ouve e vai, amém, concordando, né? A oração de concordância daí. Porque ele não consegue, assim, levantar a voz em oração. Até na igreja, nos adolescentes que ele vai, se pedir para ele orar, ele tem essa dificuldade, né? E é um filho que saiu, né, diferente dos demais, tomou uma posição diferente, mas para mim, como mãe, o que importa é de fato ele orar, né? Se ele ora, se ele se liga com Deus, ele dobra o joelho antes de dormir para orar e ele não diz nenhuma palavra. Né? Ele divide quarto com o Nicolas, que eles são mais perto de idade, os dois dividem quarto. E o Nicolas nunca ouviu uma oração dele. Já viu ele de joelho, mas nunca ouviu ele orando. Porque ele diz, eu oro de pensamento. Se a Bíblia diz que Deus entende o nosso pensamento até de longe, ele fala assim. É, Então Deus ouve e entende a minha oração. Não precisa ninguém ouvir o que eu estou falando para Deus. E, então, assim, é algo assim que me chama atenção, mas eu glorifico a Deus da mesma forma, porque realmente, se ele ora, né? Deus interpreta o pensamento dele, Deus ouve, Deus vai responder, Deus, na medida daquilo que ele tiver conectado com Deus, é o que importa, né? Então, é muito gratificante a gente ver os filhos à sua maneira, né? Que nem eu vejo, assim, o Natan, ele faz propósito de leitura da Bíblia, né? Já algumas vezes ele leu a Bíblia completa e às vezes ele pega alguns livros. Ah, agora eu estou lendo os Evangelhos, agora eu estou lendo os Profetas Menores. E assim, a gente entrar no quarto e ver o filho lendo a Bíblia ou lendo boas literaturas, né? E é um hábito, assim, que ele já tem mais dificuldade de ler livros. Ele gosta mesmo da leitura bíblica e às vezes tem... É um acúmulo de coisas, trabalha o dia inteiro. Chega em casa, toma banho e vai para a faculdade, né? Durante a semana nem consegue ir na igreja porque tem aula. E então a gente vê que mesmo nessa correria, ele ainda tira tempo para ler um texto da Bíblia e para fazer uma oração. preço, Então, né? não tem preço que pague. Aí valeu a pena, tudo valeu a pena e tudo vai continuar valendo a pena. Todo sacrifício feito sempre vai valer a pena, né? É. Tá bom, irmã Elisandra. Ah, foi maravilhoso te ouvir. Muito bom esse tempo aqui, precioso. Já chorei muito aqui no início, né? Porque me identifiquei com quatro, a gente ouve É, a gente ouve muita coisa, eu sei disso. muita coisa, renuncia muita coisa e as pessoas às vezes não entendem as É, nossas escolhas, né? sim, Mas o importante é que Deus ele nos pede e a gente está sendo obediente, é né? verdade. E que o nosso testemunho alcance, né? Muitas vidas, muitas mamães. Quero É agradecer verdade. muito mesmo, tá? De coração. Vou pedir para você fazer uma oração, então, né? Abençoa as mamães Amém. que estiveram aqui, aquelas que ainda vão assistir, fazer uma oração por elas e mais uma vez agradecer de coração. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui conosco, tá? Amém. A líder do Natal está comentando ali, dizendo, ele é a nossa bênção. Amém, né? Glória a Deus por isso. Ah, tem meninas aí lá de Ilhota, que foram minhas ovelhas, que estão aí também, né? Ela está Tem. falando das experiências e eu agradeço a Deus por poder compartilhar com vocês, que são coisas que a gente não tem hábito de ficar falando, né? Que nem a É, gente trabalhou junto e você não sabia disso, né? Então são histórias, experiências que a gente acumula, mas Deus parece que ele tem o dia certo, a hora certa para a gente compartilhar. Então, o ponto eu certo, né? agradeço de coração pelo convite, me senti honrada e feliz por poder participar e compartilhar disso aqui com você e com todas as mães que estiveram aí na live conosco. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, diante da tua presença nós estamos nesse momento finalizando essa live.
de compartilhar, Senhor, com outras mães as nossas experiências, os nossos desafios na maternidade. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui junto com a pastora Débora e também com todas as mulheres que estavam nessa live. Venho pedir que a tua bênção seja constante e abundante sobre a vida de cada um. Que o Senhor direcione a vida delas e dos seus filhos. Que o Senhor cuide de cada lar, de cada família. E que elas tenham, sim, ouvidos sensíveis à sua voz, para interpretar aonde quer que o Senhor quer nos orientar e nos direcionar. Que possamos estar sempre atentas dentro da nossa casa, ouvindo, cuidando das heranças que o Senhor nos confiou, para que o seu nome seja glorificado através da nossa família. E que a tua bênção, Senhor, esteja presente em todos os momentos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus Muito abençoe. obrigada, minha irmã. Amém. Um beijão, Deus te abençoe, tá? Beijo. Deus abençoe.